Olá! Cada batida do coração é uma verdadeira obra-prima da engenharia, sabia? É uma dança super precisa que acontece milhares e milhares de vezes por dia. Nesta análise, a gente vai desvendar o que acontece dentro do peito a cada batida, explorando a mecânica fascinante do ciclo cardíaco. Ah, esse som a gente conhece bem, né? É o ritmo da vida, o famoso tum-tá, de um coração batendo. Mas olha, esse som tão familiar é muito mais do que um simples barulho. E aí fica a pergunta, né? De onde vem exatamente esse som? Já vou adiantar que não é o músculo se contraindo. Na verdade, é o resultado de um evento mecânico bem específico. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa conhecer os dois estados fundamentais do coração. Ok, vamos lá. Todo o ciclo cardíaco pode ser resumido em duas fases principais, a diástole e a sístole. Um jeito fácil de pensar nelas é como os dois movimentos de uma bomba perfeita. Uma hora ela enche, na outra ela ejeta. Primeiro, a diástole. Esse é o momento de relaxamento. O músculo do coração dá uma aliviada, o que permite que suas câmaras, os átrios e os ventrículos, se encham de sangue. É a fase de preparação, digamos assim. E logo em seguida vem a sístole. Aqui é onde a ação acontece de verdade. O músculo se contrai com força para bombear o sangue para os pulmões e para o resto do corpo. Essa é a fase do trabalho pesado. Então, para ficar bem claro, diástole é relaxamento e enchimento. Sístole é contração e ejeção. Um ciclo completo de batimento cardíaco tem uma sístole e uma diástole. E é essa alternância constante que mantém o nosso sangue circulando sem parar. Agora, que tal a gente detalhar essa dança passo a passo? O ciclo cardíaco é uma sequência de 5 eventos mecânicos que acontecem, acredite, em menos de um segundo. Tudo começa com o coração, bem, em repouso. Tanto as câmaras de cima, os átrios, quanto as de baixo, os ventrículos, estão relaxadas. O sangue simplesmente flui das veias para os átrios e de lá já vai caindo direto para os ventrículos, que se enchem de forma passiva, sem esforço. Aí, para garantir que tudo está no ponto, os átrios dão um empurrãozinho final. Eles se contraem para ter certeza de que os ventrículos estão completamente cheios. Isso otimiza a quantidade de sangue que vai ser bombeada logo em seguida. Esse diagrama aqui ilustra essas duas primeiras fases muito bem. Dá para ver o sangue entrando nos ventrículos, primeiro de um jeito passivo e depois com a contração dos átrios. O coração está se preparando para o grande evento, a contração ventricular. Agora, a sístole dos ventrículos começa para valer. Eles se contraem e a pressão lá dentro, dispara. Esse aumento de pressão é tão súbito que força o fechamento daquelas válvulas que separam os átrios dos ventrículos. Por um instante, todas as saídas do ventrículo estão fechadas. E é exatamente aí que a gente ouve o primeiro som, o tum. É o som forte dessas válvulas atrioventriculares se fechando com tudo por causa da pressão. É chamada primeira bulha cardíaca, ou S1. Com a pressão continuando a subir sem parar, ela acaba ultrapassando a pressão que existe nas grandes artérias. Isso força a abertura de um outro conjunto de válvulas, as semilunares, e o sangue é finalmente jogado com muita força para fora do coração. Depois de ejetar o sangue, os ventrículos começam a relaxar e a pressão interna cai rapidamente. O sangue que está nas artérias até tenta voltar um pouquinho, mas esse refluxo fecha as válvulas semilunares com um estalo. E esse estalo é o segundo som do coração, o tá. É o barulho do fechamento das válvulas semilunares, completando o ritmo que a gente já conhece, a segunda bulha cardíaca, ou S2. Agora faz sentido, tum, tá. Se a gente voltar para o nosso diagrama, agora dá para ver o ciclo completo. Do enchimento na diástole, passando pela contração e ejeção na sístole, até o relaxamento de novo. É um ciclo contínuo, tudo perfeitamente orquestrado. Mas sabe, essa dança mecânica não acontece por acaso. Ela é regida por uma verdadeira sinfonia de sinais elétricos, mudanças de pressão e variações de volume. Tudo em perfeita sincronia. E o que é realmente incrível é que dá para ver tudo isso junto no diagrama de Wiggers. Repara na linha do ECG. Aquele pico bem grande, o complexo QRS, é o sinal elétrico que dá a ordem para os ventrículos se contraírem. E olha só, imediatamente depois dele, a pressão no ventrículo sobe lá no alto. E bem no comecinho dessa subida acontece o primeiro som cardíaco, o S1. É a prova visual de que tudo está conectado.
A escala de toda essa operação é simplesmente impressionante. O coração realiza esse ciclo complexo de forma contínua, todos os dias, sem um minuto de descanso. Pensa só. Em um único dia, o coração bate em média 100.000 vezes. São 100.000 ciclos completos, cada um deles uma sinfonia perfeitamente executada de eventos mecânicos e elétricos. E durante essas 100.000 batidas, ele bombeia mais ou menos 7.200 litros de sangue. Isso é mais do que o volume de muitas piscinas pequenas. E tudo isso bombeado por uma máquina do tamanho de um punho, dia após dia. Cada tontar é um testemunho da precisão incrível do coração. E isso nos leva a uma questão muito importante. O que acontece quando essa sincronia perfeita falha? Essa pergunta só reforça o quanto é vital entender e cuidar bem dessa máquina incansável.